Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por termos a oportunidade de estar mais uma vez aqui, Pai, em Tua presença, Pai, para fazer mais um dia, Pai, da leitura da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos que vão participar dessa leitura, Pai. Abençoa também os que não vão poder participar, que nós não venhamos somente ler, Pai, mas entender e aprender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. 1 Samuel capítulo 14. Amém? Jonathan derruba os filisteus. Versículo 1. Um dia Jonathan, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está no outro lado. Mas não contou nada ao seu pai. 2. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo do pé de romã, que havia em Migron, e havia cerca de 600 homens com ele. 3. Entre eles estava Aias, filho de Atitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ele levava o colete sacerdotal, e o povo não sabia que Jonathan havia ido. 4. Em cada lado dos filisteus, pelas quais Jonas procurava chegar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco. O nome de um era Bozés, e o nome de outro, Sené. 5. Um deles estava no norte, de fronte de Micamas, e o outro ao sul, de fronte de Gibeá. 6. E Jonas disse ao seu escudeiro: Vamos atravessar a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos defenda, porque nada impede o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. 7. O escudeiro lhe respondeu: Faz tudo o que planejares. Seguirei o que decidires. 8. Jonathan disse: Atravessamos até aqueles homens e deixamos que eles nos vejam. 9. Se disserem para ir até que vamos alcançados, ficamos no nosso lugar e não subiremos até eles. 10. Mas se ele disser subir a nós, então subiremos, pois será o sinal para nós que o Senhor nos entregou em suas mãos. 11. Então 2 se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Os hebreus já estão saindo das cavernas, onde haviam se escondido. 12. E os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subi a nós, e vós daremos uma lição. E Jonatas disse ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor nos entregou nas mãos de Israel. Então, 13. Então Jonatas subiu engateando, e o seu escudeiro atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonathan e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens dentro de Mei-Gerá de terra. 15. Então houve temor no acampamento, no campo, em todo o povo, e a própria guarnição e os sacerdotes estremeceram, e até a terra estremeceu, de modo que houve um grande pânico. 16. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que os guerreiros se dispersaram, fugindo para cá e para lá. 17. Então Saul disse ao exército que estava com ele: Cai e vede quem é que saiu de entre nós. E eles contaram, e nem Jonatas e nem seu escudeiro estavam ali. Então Saul diz a Aias: Trazei aqui a arca de Deus, pois naquele dia a arca de Deus estava com os israelitas. 19. Quando ainda estava falando com o sacerdote, o acampamento dos filisteus começou a ficar muito alvoroçado. Então Saul disse aos sacerdotes: Deixa,
por enquanto. 20. Então Saul e todo o exército que estava com ele se reuniram e foram à luta. E viram que, entre os filisteus, cada um atacava o próximo, em pânico muito grande. 21. Os hebreus que antes estavam com os filisteus e haviam subido com eles ao acampamento também se ajuntaram aos filisteus que estavam com Saul e Jonatas. 22. Quando os israelitas que haviam escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiram, também entraram na batalha e os perseguiram. 23. Assim o Senhor. Peraí, deixa eu fechar aqui. 23. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Betel-Avém. Para quem está entrando agora, é o capítulo 14, versículo 24, de 1 Samuel. O voto impensado de Saul. 24. Naquele dia, os israelitas que estavam exaustos, porque haviam feito o seguinte juramento ao povo: Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Por isso tudo o exército deixou de comer. 25. Mas todo o exército chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o exército chegou ao bosque e viu mel no chão, ninguém pegou o mel, porque temia o juramento. Porém, Jonathan não havia ouvido quando seu pai fez o juramento diante do exército. Por isso estendeu a ponta da vara que trazia na mão e a molhou no favo de mel. Quando pôs o mel na boca, os seus olhos brilharam. 28. Então alguém do exército disse: Teu pai jurou solenemente diante do povo, dizendo: Maldito o homem que comeu pão hoje. E o exército ainda estava exausto. 29. Jonathan disse: Meu pai tem perturbado a terra. Vede como meus olhos brilham por ter provado um pouco deste mel. 30. A derrota dos filisteus não teria sido muito maior se o exército os tivesse comido livremente o despojo que achou dos inimigos. 31. Naquele dia, depois de ferir os filisteus, desde Micamas até Jailon, o exército estava exausto. 32. Então eles avançaram sobre o despojo, pegaram ovelhas dos bois e bezerros e mataram no chão e comeram com sangue. 33. E contaram isto a Saul: O exército está pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Saul respondeu: Vós foste infiéis. Trazei-me aqui já uma grande pedra. 34. Saul disse: Mas dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me aqui cada um o seu boi, cada um a sua ovelha, e matai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor, comendo sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um seu boi, e os mataram ali. 35. Então Saul edificou um altar ao Senhor. Esse foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. 36. Jonatas é salvo pelo povo. Disse, pois, Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus, e vamos despojá-los até amanhecer, e não deixamos nenhum sobrevivente. O povo disse: Faz tudo o que é bem te parece. Porém o sacerdote disse: Chegamos nós a Deus aqui. 37. Então Saul consultou a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus. Tu os entregaste nas mãos de Israel? Porém Deus não lhe respondeu naquele dia. 38. E Saul disse: Chegai-vos para cá, todos os chefes do exército, procurai saber que o pecado foi cometido hoje.
39. Porque assim como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que a culpa seja do meu filho Jonatas, ele será morto. Mas ninguém do exército lhe respondeu. 40. E ele disse: Mas todo o Israel, pois estarei de um lado, e o meu filho Jonas estaremos de outro. Então o povo disse a Saul: Fazei o que é bem te parece. 41. Saul então orou ao Senhor, disse Israel: Mostrai-nos a verdade. E a sorte caiu em Jonas e Saul, e o exército saiu livre. 43. Então Saul disse a Jontas: Conta-me o que fizeste. E Jontas lhe contou: Provei na verdade um pouco do mel com a ponta da vara que trazia na mão. Estou pronto para morrer. 44. Saul disse: Que Deus me castigue severamente, se não morrereis. Jonatas. 45. Mas o exército disse a Saul: Caso deteve morrer Jonatas, que trouxe tamanha libertação de Israel, de modo nenhum. Tão certo como o Senhor vive, não cai na mão um só fio do cabelo da sua cabeça, pois foi por Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas da morte. 46. Então Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para seu lugar. 47. Quando Saul subiu ao trono de Israel, lutou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os Amonitas, contra o Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e vencia todos os atacava. 48. Ele foi valente, derrotando os amalequitas e libertando Israel da mão dos que estavam saqueavam. 49. Os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi e Malquizua. Os nomes das suas filhas eram estes. A mais velha chamava de Merabe e a mais nova chamava de Mical. 50. O nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Amás, e o nome do comandante do exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. 52. Então houve uma grande guerra contra os filisteus durante o reino de Saul. E sempre que Saul via algum homem forte e valente, o arregimentava. Próximo. A paz do Senhor Jesus, boa tarde, irmãos. Darei continuidade, 1 Samuel 15. Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho, quando subia do Egito. 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até ao pé de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. 4. E Saul convocou o povo e os contou em Talaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. 5.
Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. 6. E disse Saul aos queneus: Ide vós, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com ele, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Depois eu pego. 8. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. 9. E Saul e o povo perdoaram o Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus manda Samuel repreender a Saul. 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristrou e, e toda a noite clamou ao Senhor. 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar, e passou e desceu a Gilgal. 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Escutei a palavra do Senhor. 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas que estes nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. 15. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. 17. Disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor tinha ungido rei sobre Israel. 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. 19. Por que, pois, não destes ouvir a voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. 20. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vaca, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria.
porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. 24. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. 25. Agora, pois, te rogo, perdoe-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. 26. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitei o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. 27. E virando-se Samuel para ir, lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reinado de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. 29. E também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 30. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. 31. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Samuel mata Agag. 32. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: Na verdade, já passou a armadura da tua morte. 33. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. 34. Então Samuel foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. 35 e último. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Paz do Senhor, boa tarde. Eu vou estar lendo 1 Samuel, capítulo 16. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jesse o Balemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 2. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jesse ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me a quem eu te disse. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda. 5. E disse ele: E de paz vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jesse e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. 6. E sucedeu que, entrando, eles via a Eliabete e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes
para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 8. Então chamou Jesse a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. 9. Então Jesse faz passar a Sama, porém disse: Tão pouco a este tem escolhido o Senhor. 10. Assim fez passar Jesse os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jesse: O Senhor não tem escolhido estes. Onde disse mais Samuel a Jesse: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jesse: Envia e manda-o chamar. Por enquanto não os assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. 12. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu dos meus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou Ramá. Saul é atormentado por um espírito maligno. 14. E o espírito do Senhor se retirou de Saul. Eu assombrava um espírito mau da parte do Senhor. 15. Então os criadores de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, o Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. 17. Então disse Saul ao seu servo: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. 18. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jesse, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e um homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. 19. E Saul enviou mensageiros a Jesse, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. 20. Então tomou Jesse um jumento carregado de pão e um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. 21. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. 22. Então Saul mandou dizer a Jesse: Deixa estar Davi perante a mim, pois achou a graça a meus olhos. 23 e último. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Agradeço a oportunidade. A próxima é a
A Letícia tá aí, Albert? Tá, pera aí, eu vou chamar ela aqui. Filósofo Jairo, filósofo Jairo. Ela já vai entrar aí, ó. Débora, lê aí enquanto ela entra aí, depois ela lê. Tá bom. Qual é o capítulo que parou? Agora é qual? 17. Tá. Deixa eu abrir aqui. Tava ocupada. (17), né? Guerra contra os filisteus. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. 3. E os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. 6. E trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. 7. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. 9. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. 10. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era esse Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes dos seus 3 filhos, que se foram à guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. 14. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. 15. Davi, porém, ia até Saul, e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. 16. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes pães, e corre a levá-los ao acampamento para teus irmãos. 18. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, para ver se vão bem, e me tragam uma prova de que estiveste com eles. 19. E estavam Saul, ele e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando com os filisteus.
20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. 21. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias. 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. 25. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois que, o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. 29. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 33. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. 34. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. 35. Eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. 36. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivos. 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi mata Golias. 40. E tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia. E lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. 44. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra.
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. 49. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim, até Gate e até Ecrom. 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. 54. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. 55. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. 56. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este moço. 57. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. 58. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho do teu servo Jessé Belemita. Amém. Próximo, Letícia. Pai do Senhor, vou dar continuidade no 18. Amizade de Jonatas com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da casa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também os seus vestidos, e até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E a saia de Davi, onde quer que Saul o enviava, e a conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos do servo de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com os instrumentos de música. 7. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe faltava, senão só o rei. 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha
Davi em suspeita. 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dela por 2 vezes. 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. 13. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. 14. E Davi se conduziu com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. 15. Vendo então Saul que tão prudente se conduzia, tinha receio dele. 16. Porém, todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. 17. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Meraba, minha filha mais velha, te darei por mulher, sendo somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. 18. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e qual a minha vida e a família de meu pai em Israel para virar a seu genro do rei? 19. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. 20. Mas Mical, a filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, parece isto bom aos seus olhos? 21. E Saul disse: eu lhe darei para lhe servir de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra será hoje meu genro. 22. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, concedes em seu genro do rei. 23. E os servos de Saul falaram todas as palavras ao ouvido de Davi. Então disse Davi: parecei-vos poucos aos vossos olhos de seu genro do rei, sendo eu pobre e desprezível. 24. E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tantas Estão ouvindo?
Guto, deixa eu falar. Tem como eu parar? Porque eu preciso receber notícia da minha avó. Minha tia tá ligando aqui, que ela tá na UTI. Tem sim. Rapidão, por favor, só pra me retornar aqui com a minha tia. Qual que tu parou aí? Eu parei no 23. 23. E os servos de Saul falaram todas essas palavras ao ouvido de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. 24. E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. 25. Então disse Saul: Assim direi a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. 26. E anunciaram seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. 27. Então Davi se levantou e partiu, ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. 29. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. 30 e último. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Amém. A paz do Senhor. Continuando a leitura de 1 Samuel 19. Saul rejeita a Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matasse a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. 2. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora toma cuidado pela manhã, fica em lugar oculto e esconde-te. 3. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há de te avisarei. 4. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não pegue o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos se são muito bons. 5. Porque expôs a sua vida, feriu aos filisteus e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, pois pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa. 6. E Saul deu ouvido à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. 7. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como antes. 8. E tornou a haver guerra, e saiu Davi, pelejou contra os filisteus, feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. 9. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tomou sobre Saul, entrando ele, assentando em sua casa, e tendo na mão a sua lança, tocava Davi com a mão a harpa. 10. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou
diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. 11. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardasse e o matasse pela manhã. Mas Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. 13. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama. Pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra e o cobriu com uma coberta. 14. E mandando Saul mensageiros que o trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. 15. Então Saul tornou a mandar mensageiro que fosse a Davi, dizendo: Trazei-nos na cama para que o mate. 16. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. 17. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul, porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. 18. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramã, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naote. 19. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naote, em Ramã. 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que precedia sobre ele o Espírito de Deus. Veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. 21. E avisando disto, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. 22. Então foi também ele mesmo a Ramã, e chegou a pouco grande que estava em seco, e perguntando, disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naote, em Ramã. 23. Então foi para Naote, em Ramã, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar a Naote, em Ramá. 24. E ele também despiu as suas vestes, profetizando diante de Samuel, e esteve nu por terra toda, aquele dia e toda aquela noite, e por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Amém? Isabelle. Isabelle. Tá desligado teu microfone. Sai e entra de novo, Isabelle. Você tá ligado teu microfone? Quem que tá decolando, Isabelle? Valéria. Valéria, lê enquanto ela entra. O 20.
A paz do Senhor, irmãos. Capítulo 20. Só um minutinho, deixa eu só pegar um negócio aqui. Peraí. Capítulo 20 de 1 Samuel. A entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: O que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerá. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Pois meu pai me encobriria esse negócio. Não é assim. 3. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai, que achei graça em teus olhos, pelo que disse: Não sabia isto Jonatas, para que se não magoe, e na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. 4. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. 5. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. 6. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. 7. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. 8. Usa, pois, de misericórdia com o teu povo, porque fizeste o teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? 9. Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu descobriria eu? 10. E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Versículo 11. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. 12. E disse Jonatas a Davi: Senhor Deus de Israel, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu fizer saber. 13. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. 14. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? 15. Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. 17. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. 18. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. 19. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondestes no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. 20. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. 21. E eis que mandarei o moço dizendo: Anda, busca as flechas. E se eu expressamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti,
toma-o contigo e vem, porque há paz para ti e não há nada, vive o Senhor. 22. Porém, se disser ao moço assim, olha que as flechas estão para ti, para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. 23. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. 25. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul. E o lugar de Davi apareceu vazio. 26. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. 27. Sucedeu também ao outro dia, segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho, por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? 28. E respondeu Jonatas a Saul, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. 29. Dizendo, peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe, filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? 31. Porque todos os dias do filho de Jessé viver, todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firmes, nem o teu reino, pelo que envia. E traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de ele morrer? Que tem feito? 33. Então Saul atirou-lhe uma lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas, que já seu pai tinha determinado matar a Davi. 34. Pelo que Jonatas, todo encolarizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. 35. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. 36. Então disse ao seu moço, corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha, que fez passar além dele. 37. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço, e disse, não está, porventura, a flecha mais para lá de ti? 38. E tornou Jonatas a gritar atrás do moço, apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. 39. E o moço que não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. 40. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe, anda e leve-as à cidade. 41. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. Inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. 42. E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente seja perpetuamente. 43. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Isabelle, 21. É, 1 Samuel, capítulo 21. Davi come os pães consagrados. 1. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, o qual saiu
tremendo, ao seu encontro, e lhe perguntou: Por que vens só, e ninguém contigo? 2. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio, e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. 3. Agora, pois que tens a mão, dá-me 5 pães, ou o que se achar. 4. Ao que, respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos aos mancebos se tem abstido das mulheres. 5. E respondeu Davi ao sacerdote, e lhe disse: Sim, em boa fé as mulheres se nos venderam há 3 dias. Quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos, embora para uma viagem comum. Quanto mais ainda hoje não serão santos os seus vasos? 6. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se havia tirado de diante do Senhor, no dia em que se tiravam para se pôr ali pão quente. 7. Ora achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomeu, chefe dos pastores de Saul. 8. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Porque eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, pois o negócio do rei era urgente. 9. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, e quem tu feristes no vale de Elá, está aqui envolta num pano, de trás do éfode. Se a queres tomar, toma, porque não há outra aqui senão ela. E disse Davi: Não há outra igual a essa, dá-me. 10. Levantou-se, pois, Davi, e fugiu naquele dia de diante de Saul, e foi ter com Aquis, rei de Gate. 11. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram: Este não é Davi, o rei da terra? Não foi destes que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, pois Davi os seus 10 milhares? 12. E Davi considerou essas palavras no seu coração, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos dele, e fingiu-se doido nas mãos dele, garatujando nas portas, e deixando correr a saliva pela barba. 14. Então disse: Aqui os seus servos, bem verdes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim? 15. Falta-me a mim, doidos, para que trouxesseis a este para fazer 2 lixes diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Amém. Amém. Bom, Jairo. Senhor, irmãos, fazer a leitura aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 em diante. Tem como título: Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se ele e todos os homens que se achavam em aperto, e todos os endividados, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando Saul em Gibeá, debaixo de um alvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. 7. Disse a todos estes: Ouve, peço-vos, filho de Benjamim,
dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará todos os chefes de milhares e chefes de centenas. 8. Para que todos tenhais conspirado contra mim, e ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum deles, dentre vós, há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou meu servo para que me armasse ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, Aimeleque, filho de Aitube. 10. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. 11. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, a sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. 12. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, consultaste a favor dele a Deus, para se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: é quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal, é honrado na tua casa. Acaso é de hoje o consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube, e tudo isso nem muito, nem pouco. 16. Respondeu o rei Aimeleque: morrerás tu e toda a tua casa de teu pai. Disse ao rei aos guardas que estavam com ele: volvei e matei os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra o sacerdote do Senhor. 18. Então disse o rei Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naqueles dias 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. 19. Também a Nob, cidade desse sacerdote, passou a fio da espada homens, mulheres e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. 22. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia que, estando ali, Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. O 23. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Amém. A paz do Senhor, queridos. Eu vou ler o capítulo 23. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor e disse: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrará Keila. 3. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais hino a Keila contra os esquadrões dos filisteus. 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados,
e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. 6. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com efode na mão. 7. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. 8. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila, para cercar Davi e os seus homens. 9. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse Abiatar, sacerdote: traz aqui o efode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. 11. Entrega-me os cidadãos de Keila na sua mão. Desceram Saul com o teu servo tem ouvido. Ah, Senhor, Deus de Israel, faze saber o teu servo, e diz ao Senhor: descerá? 12. Disse mais Davi: entrega-me os cidadãos de Keila a mim e os meus homens nas mãos de Saul. E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se onde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zífer. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zífer, num bosque. 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e confortou a sua mão em Deus. E disse: não tema, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul a Gibear, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes dos bosques, que outeiro de Áquila, que está na mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, por nos ficarmos entregá-los nas mãos do rei. 21. Então disse Saul: bendito seja a voz do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e que o tenha visto, porque me foi visto que é astutíssimo. 23. Pelo que atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e irei-me convosco, e há de ser que se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os homens estavam no deserto de Moá, na campanha à direita de Gesimon. 25. E Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Moã. O que ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom.
E Saul ia desde a banda do norte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar a mão deles. 27. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. 28. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. 29. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Amém. Glória a Deus. Para finalizar o dia de hoje aí, 3 Deutério 24. Veja a hora no final. Amém. Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus... Oi? Finalizar. Os filisteus lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. 2. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses, e chegando a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia a qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-eis como te parecer bem aos seus olhos. Cortou a orla do manto de Saul. 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. 7. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. 8. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. 9. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? 10. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. 11. Olha, pois meu pai vê aqui a orla do teu manto, da minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, o que vê, que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida, para me tirares,
12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. 13. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém, a minha mão não será contra ti. 14. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? 15. O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul, todas estas palavras disse Saul: é esta a tua voz, o meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. 17. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com o mal. 18. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não matastes. 19. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem, pelo que hoje me fizeste. 20. Agora, pois, eis que bem sei, certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. 21. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha mão, semente depois de mim. Me desfarás o meu nome, nem desfarás o meu nome da casa de seu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Palavra do Senhor. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Deus, ó Pai, por tua tão grande e preciosa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, ó Pai, porque tu tem nos firmado, Senhor Deus, ó Pai, na rocha que é Cristo Jesus, ó Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor Deus, ó Pai, por tua revelação, Senhor Deus, ó Pai, através das Escrituras, ó Pai. Em nome de Senhor, Jesus. tu és soberano, Senhor Deus, ó Pai, sobre nossas vidas, ó. Tu és soberano, Senhor Deus, ó Pai, sobre nossas famílias, ó Pai. Tu és soberano, Senhor Deus, ó Pai, sobre nossos filhos, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço uma bênção, Senhor Deus, ó Pai, sobrenatural, Senhor Deus, ó Pai, por cada vida, Senhor Deus, ó Pai, que se empenha, Senhor Deus, ó Pai, todos os dias, ó Pai, a te ouvir através das Escrituras, ó Senhor. Senhor, abençoa, Senhor Deus, ó Pai, cada um, Senhor Deus, ó Pai, que fez essa leitura, Senhor Deus, ó Pai. Tu sabes, Senhor Deus, ó Pai, conhece a necessidade de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que tu possa, Senhor Deus, ó Pai, estar fofando os celeiros daquele que necessita, Senhor Deus, ó Pai. Que tu possa, Senhor Deus, ó Pai, estar suprindo, Senhor Deus, ó Pai, seja parte financeira, Senhor Deus, ó Pai, seja material, Senhor Deus, ó Pai, seja espiritual, Senhor Deus, ó Pai, que através da tua palavra, Senhor, o Deus forte, o grande eu sou, Senhor Deus, ó Pai, conceda a cada um, Senhor Deus, ó Pai, a tua, Senhor Deus, ó Pai, graça, Senhor Deus, ó Pai, a tua misericórdia, Senhor Deus, ó Pai, o teu amor, a tua bondade, a tua benignidade, Senhor Deus, ó Pai, a tua mansidão, Senhor, mas principalmente, Senhor Deus, ó Pai, a tua justiça, ó Pai.
Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa os coordenadores, Senhor Deus, ó Pai, do Grupo EPOAD, Senhor Deus, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, o Guto, Senhor Deus, ó Pai, especificamente, Senhor Deus, ó Pai, porque ele tem se dedicado à Tua palavra, ele tem se dedicado à Tua obra e conduzido, Senhor Deus, ó Pai, o Teu povo à leitura, meu Deus. Que Tu possas recompensá-lo, Senhor Deus, ó Pai, grandemente, Senhor. Abençoando, protegendo, livrando e guardando, Senhor Deus, ó Pai, a sua família, meu Deus. Levando a eles, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que eles necessitam, meu Deus. E que eles possam entender e compreender sempre, Senhor, que Tu, Senhor Deus, ó Pai, que tudo é por Ti, que a glória é Tua, que as bênçãos são Tuas, Senhor Deus, ó Pai, que tudo é por Ti, em Cristo Jesus. Amém. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Amém. A Amém. paz Deus do Senhor. abençoe. Deus abençoe. Abençoe cada um em nome de Jesus.